Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Davi Menezes, o Semeador Espírita. E agora, para colocarmos em prática um pedido de muitos de vocês, começar a falar sobre essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui iremos abordar todo o conteúdo do Evangelho, desde a introdução até a conclusão, em uma série de vídeos. Mas antes de iniciarmos a apresentar a introdução do Evangelho desse conteúdo de hoje, já peço que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e lembrem de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para assim podermos alcançar cada vez mais um crescimento aqui no YouTube, levando a mensagem de Jesus e do Espiritismo, tá certo? Então, como falei, o assunto de hoje é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a introdução já é riquíssima, não é uma introdução assim apenas para constar no livro, mas que realmente acrescenta o conteúdo, que nos esclarece aspectos importantes para entendermos a essência do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos contextualizarmos diante desta obra maravilhosa que é de leitura obrigatória para todos aqueles que querem realmente entender bem essa doutrina consoladora. Como fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, ele está focado em apresentar para todos nós a doutrina moral do Cristo. E isso já é falado aqui na parte que diz respeito ao objetivo desta obra. Então, ao tratar da moral do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo mostra que esta moral é presente ainda hoje e que vai ser eternamente válida, porque o Cristo veio nos apresentar valores e ensinamentos que representam a verdadeira vontade de Deus para a nossa evolução espiritual. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não irá se apegar a dogmas, a diferenças de visões entre as religiões, mas focar exatamente naquelas passagens que já constam no Evangelho, nos evangelhos tradicionais, a da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, destacando estas passagens e trazendo para nós a sua explicação de uma forma mais acessível, em uma linguagem mais compreensível para cada um de nós e também contextualizando como ela foi feita na época de Jesus, levando em conta os conceitos da época, os costumes, os hábitos. E aqui percebemos que essas passagens elas foram agrupadas por Allan Kardec não apenas em forma sequencial, mas, acima de tudo, em uma forma lógica, em uma forma que procura concatenar bem estas ideias. E assim termos, por exemplo, em um capítulo, analisando as passagens que dizem respeito a bem-aventurados os puros de coração, em outro, as aventuranças relativas à paz de espírito. E assim iremos ver também passagens sobre o poder da prece, sobre honrar pai e mãe e muitas outras sobre as quais nos deteremos nos próximos vídeos, tá certo? É importante destacar que aqui na introdução, Kardec já nos apresenta uma ferramenta imprescindível para verificarmos se realmente aquela mensagem de um espírito que estamos lendo é válida ou não, se ela está de acordo com os ensinamentos espíritas ou se ela tem uma boa moral. E o principal aspecto que Kardec destaca, que devemos observar, é o fato de que o Espiritismo tem o cuidado de ver a questão do controle universal do ensino dos Espíritos. Ou seja, não devemos tomar como verdadeira uma informação apenas porque foi dada por um certo espírito ou através de um certo médium. Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele teve acesso literalmente a milhares de mensagens. Aqui na introdução tem um momento em que ele inclusive fala que tinha contato com mais de 1000 centros espíritas na época, sérios, de várias partes do mundo, que mandavam correspondências relatando mensagens sobre os diversos assuntos, e ele só passou a incluir na sua codificação aquelas informações que eram verificadas em vários ambientes com a mesma resposta.
Sempre que havia uma certa dúvida entre essas comunicações, Kardec preferia deixar de fora da codificação para que isso fosse esclarecido com o tempo. É importante dizer que a contradição, não pode haver contradição com a razão. Se há uma mensagem de um espírito que nós percebemos que é totalmente lógica, não devemos acreditar nela simplesmente porque foi dita por um espírito. Afinal de contas, nós percebemos que os espíritos nada mais são do que nós sem esse corpo. Portanto, assim como existem pessoas boas, pessoas que não estão praticando mal, pessoas que gostam de enganar os outros, o mesmo se verifica no mundo espiritual. Há espíritos embusteiros, espíritos zombeteiros, espíritos mistificadores. Então, para não incorrermos nessa falha, precisamos nos apegar bastante a esta parte do controle universal do ensino dos espíritos. E Kardec sempre se perguntava se havia uma concordância entre as diversas fontes, os vários espíritos, os vários médiuns que respondiam àquelas perguntas, se havia realmente uma concordância entre eles. Caso contrário, como já falei, esta informação ficaria de fora. A propósito, tem um alerta muito interessante aqui, que eu destaquei para vocês, que vale a pena ler, que diz o seguinte: as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. E é um cuidado que muitas vezes as pessoas não têm atualmente. Porque uma certa pessoa psicografou uma mensagem revelando uma informação, já devemos rever o que Kardec falou, porque é a questão do progresso, das informações. Tudo bem. Sem dúvida alguma, Kardec não abordou todos os assuntos, ele mesmo disse isso. Mas devemos manter o mesmo critério dele antes de nos precipitarmos em tomar certa informação como verdade, ter o cuidado de verificar se não é uma informação isolada, porque como vamos dar crédito a apenas uma informação confirmada por um espírito ou poucos espíritos, contrariando uma variedade enorme de espíritos e médiuns que dizem o contrário. É nesse sentido que o alerta continua falando. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Portanto, os espíritos superiores não têm esse desespero, essa ansiedade de ficar jogando informações novas a todo instante. Cada vez mais a humanidade tem essa ansiedade, e agora, com essa velocidade das redes sociais, aumentou ainda mais o desejo de a cada instante ter uma nova informação surpreendente, quando nós sequer conseguimos dar conta de colocar em prática ou de aprender o que já foi revelado aqui, nessas 5 obras básicas que estão aqui atrás de mim. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. Sem falar que nós temos aí mais de 400 obras psicografadas por Chico Xavier, mais de 200, quase 300 obras do Divaldo Franco e de muitos outros médiuns de confiança. Mas não somos, capazes de nos satisfazer com isso. Queremos mais novidade, mais novidade. Porém, meus amigos, é preciso termos o equilíbrio de buscar a essência dos ensinamentos, aquilo que realmente contribui para a nossa evolução espiritual. E a essência de tudo está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós conseguirmos absorver o que está aqui e colocar em prática no nosso dia a dia,
nós iremos dar um grande avanço na nossa evolução espiritual. E é por isso que eu já peço que você continue acompanhando esse nosso estudo que inicia hoje e que continuará toda quarta-feira aqui no nosso canal do YouTube às 19 horas. Então já curta esse vídeo e compartilhe com os amigos para mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo, tá certo? Outra parte da introdução muito interessante é a parte que Kardec fala sobre as notícias históricas, esclarecendo para cada um de nós certos termos que hoje em dia podem ficar confusos, mas ele vai nos explicar, por exemplo, o que são os escribas, os essênios, que foram pessoas que compunham a comunidade com muitas crenças semelhantes ao espiritismo e que provavelmente não tem assim uma afirmação no Evangelho sobre isso, mas deixa claro que é muito provável que Jesus Cristo tenha tido acesso a essa comunidade. Há informações históricas também em outros livros que José, pai de Jesus, era essênio também. E muitas dessas crenças dos essênios foram confirmadas por Jesus, como por exemplo a imortalidade da alma. Os fariseus, que eram os hipócritas da época, que falavam demonstravam a crença pelo falar, mas que agiam contrariamente ao que falavam. Tínhamos também os portageiros, que nada mais eram do que os funcionários da alfândega de hoje em dia. Aqueles que ficam ali cobrando os impostos e vigiando a entrada das pessoas nas cidades. Outros cobradores de impostos que nós tínhamos na época eram chamados publicanos, que nunca foram muito bem aceitos pelas pessoas da época, porque iam realmente naquilo que mais incomodava, que era a cobrança de impostos. Kardec também explica para nós rapidamente sobre os saduceus, que eram pessoas materialistas, sensualistas e que eram muito apegados às questões da carne, da física, dos prazeres físicos naquele momento histórico. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus ortodoxos, pelos quais eram considerados heréticos por diferenças de crenças. Então essas pequenas informações que Kardec traz no começo do Evangelho são muito relevantes para nós entendermos certos contextos nas passagens que irão ser mencionadas nos capítulos seguintes da obra, tá certo? E a parte mais importante da introdução é a que ele se refere aos precursores do cristianismo e do espiritismo, destacando especialmente Sócrates e Platão. Quem tem um mínimo conhecimento de filosofia sobre Sócrates e Platão percebe que é inquestionável que muitas informações trazidas por eles são realmente confirmadas posteriormente por Jesus e também pelo espiritismo. E é curioso observar que alguns aspectos da vida de Sócrates foram semelhantes ao de Jesus, como, por exemplo, o fato de nunca ter deixado nada escrito por ele mesmo. Os registros dos seus ensinamentos foram feitos pelos seus discípulos, e também pelo fato de ter sido condenado pelos julgadores da época sob a acusação de ter gerado uma perturbação na sociedade da época, prejudicando principalmente os jovens. Então, Sócrates teve que morrer através da pena de morte pela bebida da cicuta e Jesus foi crucificado. Mas o mais interessante é observarmos certos paralelos entre as doutrinas de ambos, tanto de Sócrates como de Jesus e do Espiritismo. Kardec traz aqui várias, mas eu vou destacar apenas algumas porque a proposta aqui do nosso vídeo não é ler o Evangelho com vocês, mas apresentar cada capítulo e comentar os principais aspectos. Portanto, assistir a esses nossos vídeos não substitui a leitura do Evangelho. Jamais seria essa a minha pretensão, mas auxiliar na compreensão e estimular a leitura, porque cada um de nós, quando realiza essa leitura, é certamente inspirado pelos benfeitores espirituais para absorver a essência da mensagem que é importante para o seu momento evolutivo, na ocasião da leitura.
Destaquei aqui alguns aspectos da doutrina de Sócrates de Platão que tem forte paralelo com o espiritismo e com o cristianismo. Por exemplo, diz aqui: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. O espiritismo fala justamente sobre isso, que o homem é uma alma encarnada. Antes de encarnar, o espírito já existia no mundo espiritual. E quando o corpo morrer e retornar para o pó, do pó ao pó, o espírito sobreviverá e retornará ao mundo espiritual. Sócrates também falava o seguinte, que a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Ao passo que quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro. Ou seja, nós muitas vezes, quando estamos encarnados, terminamos por nos deixar seduzir pelas atrações do mundo e perdemos o foco do que realmente interessa, que é a nossa evolução espiritual. Porém, ao retornarmos para o mundo espiritual, longe dessas tentações, desses desvios de atenção, paramos para refletir sobre o tempo que perdemos com questões secundárias. Muitas vezes temos a dor do arrependimento do tempo perdido, mas Deus é bom e nos possibilita nova encarnação, na qual poderemos ressarcir esses débitos através de provas, de expiações e de novas experiências. Diz também o seguinte: após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Importante destacar que na época da Grécia, os chamados daimons, de onde se originou a palavra demônio, não se referia apenas essa palavra aos espíritos perversos, mas aos espíritos de forma geral. Então esses daimons, esses gênios a que se refere nessa passagem, são aqueles espíritos que nos acompanham na nossa evolução espiritual. O nosso anjo da guarda, por exemplo, é um tipo de daimon, é um tipo de espírito. E ele nos recebe no mundo espiritual para nos ajudar a reavaliar a nossa situação e ver onde avançamos e onde precisamos avançar ainda mais em uma futura reencarnação. Os demônios, nesse mesmo sentido de espíritos, ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Ou seja, por todos os lugares há espíritos, tanto aqui na Terra como nos outros planetas, nos outros orbes. Então, a criação divina, ela é infinita. Temos aí infinitos planetas, infinitos orbes e a multidão de espírito também, que já é gigante, continua a crescer cada vez mais. Que como fala Jesus, o meu pai, dizer Jesus, o meu pai sempre trabalhou e continua a trabalhar. Então Deus não para de criar, de dar novas origens a vidas, tanto de espíritos como de universos. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Logicamente, o espírito tem que retornar para um local onde ele se adeque. Cada organismo, cada corpo vive em um ambiente propício a ele. O nosso corpo aqui só é capaz de viver aqui na Terra, sem a ajuda de aparelhos, Da mesma forma, os peixes conseguem sobreviver sem respirar fora d'água porque foram projetados por Deus para isso. Da mesma maneira, o espírito desencarnado tem as suas esferas espirituais onde consegue permanecer. Então, para cada tipo de criação divina ou de estágio da criação divina,
há um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então Sócrates também falava sobre isso, que se realmente fosse verdade, que com o fim do corpo acabaria tudo, os maus teriam muito a ganhar com isso, porque eles iriam se livrar da continuação da existência, simplesmente acabaria tudo, então não teria nada de ruim para quem passou a vida inteira perdendo seu tempo praticando o mal. E já nos aproximando aqui do fim da nossa apresentação sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, queremos destacar mais apenas alguns poucos pontos destacados por Sócrates. Nunca, dizia Sócrates, nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. E aqui há um nítido paralelo com aquela passagem de Jesus que fala que devemos ceder a capa a quem nos pede a túnica, oferecer a outra face a quem bateu em uma delas e perdoar até mesmo aos nossos inimigos sempre. Sócrates também fala, assim como Jesus falou, que é pelos frutos que se conhece a árvore. A riqueza, destaca Sócrates, é um grande perigo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos também esse ensinamento, assim como Jesus tinha falado, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que seja impossível, mas é muito difícil a superação plena da prova da riqueza. Assim como a prova da pobreza também traz os seus desafios. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios materiais trazem menos satisfação à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Destacando aqui que Deus não dá valor a esses sacrifícios físicos, matar animais, se vilipendiar ou fazer preces numerosas que não refletem a essência do nosso espírito e que não demonstram realmente o nosso sentimento de amor e de arrependimento. E já aqui no finalzinho da introdução, merece destaque, por último, a passagem que diz assim: é disposição natural em todos nós há de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Ou seja, nós enxergamos um cisco no olho do nosso adversário, mas não vemos a trave que está no nosso, como já falava Jesus. Então, meus amigos, aqui está feita uma pequena apresentação dessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a vocês, ao longo desta semana, se debruçarem sobre o livrinho de vocês, lerem essa passagem da introdução, para que assim consigamos avançar no estudo dessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você gostou desse conteúdo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, inscreva-se no canal, que tudo isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo e levar para mais pessoas. Se você quiser fazer alguma sugestão da forma de desenvolver esse trabalho, comente aqui conosco. Diga, você prefere o vídeo gravado ou prefere que eu faça essa exposição através de lives? Como você acha melhor? Comente conosco aí, tá bom? E já fica o convite para que na próxima quarta-feira, dia 27 de dezembro, às 19 horas, vamos conversar sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei. Ative também as notificações do canal, porque estamos constantemente produzindo novos conteúdos. Normalmente criamos também vídeos aos domingos, nem sempre, mas procuramos colocar aos domingos, 9h30 da manhã, vídeos no canal. Vamos criar também vídeos curtos em outros dias da semana. E ao longo do ano de 2024, a nossa intenção é ampliar o nosso conteúdo. Então, conto com vocês para divulgar o nosso canal. Desejo a todos um Feliz Natal
e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e muita paz. Tchau!